Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje a nossa playlist de História do Brasil vai tratar de Proclamação da República, particularmente da construção dos seus patrimônios. E para isso, rapidamente, uma revisão. De certo que vocês já conferiram aqui no canto a nossa playlist de História das Constituições. Em 1824, a nossa primeira Constituição teve inspiração francesa com seus 3 poderes, mas também espanhola com seu 4º poder, instalando uma monarquia constitucional. Em 1891, ainda os franceses faziam a cabeça da nossa inteligência, mas o modelo político era dos Estados Unidos. Portanto, bora pegar papel e caneta para a gente estudar. De certo que você já ouviu falar sobre o positivismo. Nós já dedicamos aqui no VEC 2 vídeos a esse tema. Essa ideologia conservadora francesa fez a cabeça da nossa elite política a partir da década de 1860. Particularmente, houve 2 episódios significativos que demonstram um sinal dos tempos. Em primeiro lugar, em 1864, o Dom Pedro, filho, o Dom Pedro II, decidiu montar uma estátua em homenagem ao seu pai, o Independente, no Rossio, uma praça onde Tiradentes foi enforcado depois de uma longa caminhada dramática que partiu do atual prédio da Câmara Municipal Carioca. O Rossio, então, depois de um cenário de debate, de intensos conflitos populares que queriam derrubar ou então cercar a estátua, chegou finalmente ao nome atual, a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Em 1867 foi então a vez de Vila Rica, pois ergueram uma estátua, a coluna, chamada de Saldanha Marinho, em homenagem aos Inconfidentes. Era a primeira vez que Vila Rica, leia-se Ouro Preto, fazia uma homenagem àqueles republicanos do século XVIII. Saldanha Marinho foi, junto com Quintino Bocaiúva, um intelectual que teorizou a respeito do Manifesto Republicano, criado em 1870. Dessa forma, então, a gente pode entender a década de 1860 para 70 como um sinal dos tempos, isto é, como as nossas elites políticas estavam gradativamente migrando para esse ideário republicano. Nesse momento, então, a gente precisa levar em consideração alguns aspectos sociais e econômicos, pois se o território ideológico, o terreno ideológico já estava bem preparado, é preciso levar em conta que o número de parlamentares, de fato republicanos, era pequeno. Mesmo assim, a presença, a força política dos militares passou a ser significativa, pois eles retornavam da Guerra do Paraguai, tendo contato com as repúblicas da Argentina, Uruguai e Paraguai, e também desejosos de maior participação política e ativismo num cenário do final do século XIX. Então, liderados pelo professor Benjamin Constant, ali na Escola da Praia Vermelha, no pé do Morro da Urca, eles conseguiram o apoio dos militares de baixa patente, conseguiram convencer um Deodoro da Fonseca enfermo em direção ao golpe militar, que foi a proclamação da República. Diante desse cenário, estava tudo pronto para a gente proclamar a República. Afinal de contas, nós tínhamos a participação dos militares insatisfeitos, a participação e o apoio político dos cafeicultores preocupados com a abolição da escravidão e também o aval da Igreja Católica. Bastava reunir esses interesses e criar, então, novos patrimônios. A questão patrimonial é um dos temas mais recorrentes no Enem, Esse grande vestibular nacional que unifica o seu acesso às universidades federais. Diante disso, a nossa república ela foi bastante fecunda, isto é, ela esteve bastante preocupada com a criação de novos patrimônios. Tanto que o primeiro feriado cívico a ser criado foi justamente o dia 21 de abril, ou seja, o dia do enforcamento de Joaquim José da Silva Xavier. E a pintura, o desenho, melhor dizendo, a representação escolhida para poder imprimir os panfletos que seriam distribuídos à população era justamente essa inspiração criada por Décio Vilares. Como você pode notar, essa pintura é uma idealização da figura de Joaquim José e consegue representá-lo como um grande Cristo cívico. Bem que nós poderíamos ter tido um outro herói republicano qualquer, ou melhor dizendo, um Felipe dos Santos, por exemplo, aquele que liderou a barulhenta revolta de Vila Rica em 1720 contra as casas de fundição. Entretanto, o ideário, o conjunto ideológico da revolta de Vila Rica
não era tão definido, né, tão delineado e tão republicano assim. Então a nossa inteligência, leia-se, a nossa intelectualidade republicana, optou justamente por Joaquim José e a chamada Inconfidência Mineira. E tem um componente interessante nessa história, é o verniz cristão oferecido pela Inconfidência. Afinal de contas, seria um Joaquim José, 12 inconfidentes, né? Um Marte, 12 inconfidentes e, aliás, até mesmo um Judas, ou melhor dizendo, um delator, o Joaquim Silvério. Em consonância com essas construções simbólicas, nós temos também a pintura de Pedro Bruno, realizada em 1919, que caiu na segunda fase da Unesp de 2016. Antes de a gente acessar a pintura, interpretar e responder a questão, vale chamar a atenção para uma figura bastante importante do seu enunciado, o historiador José Murilo de Carvalho, né? Um dos grandes teóricos a respeito dessa construção do imaginário republicano brasileiro. Se você ainda não conhece as obras desse historiador, fiquem atentos e atentas. Nós vamos deixar aqui algumas dicas na descrição do vídeo. Vejamos o que ele diz a respeito dessa formação das novas almas republicanas. Um dos elementos marcantes do imaginário republicano francês foi o uso da alegoria feminina para representar a república. A monarquia representava-se naturalmente pela figura do rei, que eventualmente simbolizava a própria nação. Derrubada a monarquia, decapitado o rei, novos símbolos faziam-se necessários para preencher o vazio, para representar as novas ideias e ideais, como a revolução, a liberdade, a república, a própria pátria. Entre os muitos símbolos e alegorias utilizados, em geral inspirados na tradição clássica, salienta-se o da figura feminina, diz José Murilo de Carvalho na Formação das Almas. A pintura, chamada A Pátria, de 1919, consegue estampar e unificar várias mulheres em processo de tessitura, isto é, num processo de confecção da bandeira nacional. Como você pode notar, é um ambiente feminino onde existem crianças. Aliás, nós temos uma garotinha que é a protagonista da pintura, que é esta que segura a bandeira nacional. Vale dizer também que essa bandeira nos parece como uma cruz deitada que está sendo confeccionada por essas mulheres. Diante dela, em primeiro plano, nós temos um bebê, o que indica o nascimento da nova república. A pergunta: estabeleça uma relação entre o texto e a imagem e indique 3 elementos da imagem que justifiquem a relação estabelecida. Como a gente pode notar, existem algumas alegorias bastante recorrentes então em jogo. Em primeiro lugar, a figura da mulher, essa representação feminina simbolizando a fertilidade, né, da igualdade e da liberdade entre os cidadãos. Vale citar a pintura aqui de Eugène Delacroix, A Liberdade Conduzindo o Povo, se lembra dela? Num segundo momento, a fusão desses elementos cívicos e ao mesmo tempo cristãos. E depois, em terceiro lugar, a fundação de novos símbolos, apesar de algumas permanências, como a cor verde e amarela, que representavam justamente a família real. Um outro fator que é preciso chamar a atenção, e a gente fez isso recorrentemente aqui no Vestibular em Cena, o seu enunciado da Unesp da segunda fase sempre envolve 2 velocidades, 2 níveis de comando: cite, indique, e esclareça, aponte, demonstre e analise. Fique atento a isso daí. Sempre um primeiro nível de mera interpretação do enunciado e um segundo nível no qual você vai ter que desdobrar todo o seu repertório. Para encerrar, talvez seja legal chamar a atenção aqui para o impeachment de agosto de 2016, pois naquele momento nós tivemos uma segunda ruptura política nessa chamada Nova República. Os marqueteiros do governo Temer se preocuparam em fundar um novo slogan de governo, ou melhor, em atualizar o slogan da bandeira nacional, Ordem e Progresso. Isso está nas redes sociais, você encontra reportagens a respeito. A intenção desse novo slogan era também borrar a ruptura política. Explico melhor. É preciso identificar que o slogan da bandeira remete ao Estado brasileiro, portanto, permanente, sólido e perene. Slogans de governo são sempre provisórios, porque os governos são passageiros,
meras administrações do Estado Nacional. Nesse sentido, a confusão do slogan da bandeira nacional com o slogan de governo pretende pacificar e unificar a nação. Pelo menos, essa era a intenção. Bem, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa aula. Nós vamos seguindo em direção à história do Brasil. Continuem acompanhando o Vestibular em Cena e bons estudos para vocês. Nós já dedicamos... por sua vez, foi a vez, não rola. Pois esqueci o nome do rapaz, Saldanha Marinho? Era isso mesmo. Então, liderados pelo professor Quintino Bocaiúva... Ai, cara, errei o nome do filho da mãe de novo. Dessa forma, então, a gente entende como a década de 1870... Perdi o texto, perdi o timing. Pro corte, como é que eu faço? Vou voltar tudo, porra.